Então, muito boa noite a todos. Com um enorme prazer que nós nos encontramos reunidos na noite de hoje para a nossa palestra semanal, pela nossa Casa Seara de Jesus, que nesse momento nos acalmemos no nosso silêncio, que a nossa mente se tranquilize para agradecer e convidar Jesus, Deus, a entrar na nossa casa, fazer parte desse momento conosco. Vamos ligando o nosso coração a Jesus, a Deus, nosso Criador. Vamos também abrindo a porta da nossa casa, do nosso corpo físico, para que Jesus permaneça sempre ao nosso lado, para que sejamos os mensageiros do amor, da paz e das lições deixadas por Jesus, sendo o exemplo do Cristo. Que assim seja. Boa noite a todos. O tema da nossa palestra, ele é tirado do livro Caminho Espírita, que é trazido como mensagens para o nosso conhecimento e engrandecimento. A mensagem de hoje é trazida por Emmanuel e ele vai trazer uma situação, o texto aqui vai trazer uma situação que acontece com todos nós, todos os dias. As palestras, elas são positivas porque esse capítulo de hoje, como todos os capítulos desse livro que está sendo usado para as nossas palestras semanais, eles são importantes, esse de igual forma também é importante para que a gente pouco a pouco vá assimilando, vá interiorizando e vá se reformando. Então, o texto de hoje é o de número 30, na hora da crítica, é o item, o título da palestra de hoje. E olha como é importante, né, meus irmãos, na hora da crítica. E já levanto a pergunta, né? Será que nós criticamos? Será que nós olhamos os acontecimentos que ocorrem na vida do nosso próximo? E será que nós também recebemos críticas dos outros? O texto, então, vai trazer algumas situações para nós nos recordarmos daqui para frente quando criticarmos alguém, qual deve ser a nossa posição e tudo o que acontece com uma simples crítica que fazemos. Primeiramente, nós temos que trazer que crítica é quando você ressalta a inferioridade ou o defeito do outro irmão, que habita em outra pessoa. Ele começa dizendo: salientamos a necessidade de moderação e equilíbrio. Ele já começa então trazendo para nós a orientação de que é necessário moderação e equilíbrio na hora da crítica. Por quê? Vamos continuar. Ante os momentos menos felizes dos outros. Nós sabemos que a nossa vida é composta por sentimentos que nós sentimos diante das situações do dia a dia, do cotidiano, e de acordo com o que cada um traz na sua base, na sua estrutura, naquilo que ele vai construindo ao longo das existências, ele vai criando atitudes dentro dele. Nós já sabemos que todos os seres humanos, eles tendem a criticar a atitude do próximo. O Evangelho assim nos alerta, assim nos ressalta, quando ele fala que nós olhamos a trave no olho do vizinho, mas não olhamos o argueiro no nosso próprio olho.
Lembrando que o argueiro é um tronco enorme de madeira. Então nós olhamos a trave no olho do vizinho, mas não olhamos o pedaço de madeira que é maior ainda nos nossos próprios olhos. Voltemos ao texto. Então, ele pede moderação e equilíbrio ante os momentos menos felizes dos outros. Por que será que ele pede isso, né, meus irmãos? Entretanto, há ocasiões em que as baterias da crítica estão assestadas, estão apontadas, direcionadas contra nós. Então, nós muitas vezes estamos com os dedos ou com o dedo apontado para o próximo e muitas vezes nós temos dedos e críticas contra as nossas atitudes. Junto de amigos quanto de opositores, ouvimos objurgatórias e reprimendas. Essas duas palavras significam críticas, significam repreensões. E não raro tombamos mentalmente em revolta ou depressão. Então, vamos parar um pouquinho. Quando nós somos criticados e cada um faça essa introspecção, esse pensamento interno, para analisarmos se tem razão o que o texto está sendo trazido a nós. Que sendo junto de amigos ou de opositores, tombamos mentalmente em revolta ou depressão quando nós somos criticados. E bem sabemos que quando nós recebemos uma crítica, nós, no nosso íntimo, nós pensamos, quem é ele para poder falar isso de mim? Mas o que é isso? Ele nem me conhece. Como pode esse irmão falar de mim quando ele faz pior? Querendo ou não, no nosso íntimo, muito provavelmente, nós agimos num contra-ataque ou, como o texto mesmo está dizendo, nós tombamos mentalmente em revolta ou depressão nesses momentos. E se assim ocorre conosco, quando nós somos criticados, quando nós somos repreendidos, tenhamos a certeza que o mesmo ocorre com os nossos irmãos. Portanto, quando nós criticamos o outro daquilo que eles fazem, saibamos que eles recebem essa crítica tombando mentalmente em revolta ou depressão. Tão sério é o texto trazido hoje que sintamos com o nosso coração as palavras trazidas nesse texto, para que a partir de hoje nós critiquemos menos o próximo. Ao invés de criticar, que tenhamos a compaixão, o amor, de falar com palavras doces, se entendermos que o irmão não agiu corretamente, que saibamos usar as palavras certas para orientar esses irmãos, para que da próxima vez eles possam agir de uma forma mais tranquila, mais bonita, fazendo melhores escolhas dos atos deles. E nós também, de igual forma, que possamos ter a paz, a tranquilidade para nós fazermos as nossas escolhas a ponto de não recebermos crítica dos nossos irmãos. Vamos voltar ao texto. Então, sabendo que quando nós recebemos uma crítica ou uma repressão, nós tombamos mentalmente em sentimentos menos evoluídos
e que esses sentimentos, seja a revolta ou a depressão ou qualquer outro sentimento, só tende a nos prejudicar, ele continua nos trazendo que o azedume e o abatimento nada efetuam de construtivo. Percebe? Todos nós reconhecemos que é isso mesmo. Então, quando nós criticamos alguém, além de nós incitarmos pensamentos negativos dos nossos irmãos, esses sentimentos, eles não trazem nada de construtivo na nossa vida. Então, é o momento de nós refletirmos, meus queridos, e mudarmos a nossa atitude. Em qualquer dificuldade, irritação ou desânimo, apenas obscurecem situações ou complicam problemas. Vocês percebem que o erro do nosso irmão, quando tem o nosso dedo apontado na direção deles, só vem a aumentar a problemática, não ajuda de nada, não ajuda em nada, o irmão não aprende com aquela escolha menos feliz que ele tomou. Nós estamos emitindo pensamentos negativos àquele irmão, nós estamos emitindo flechas negativas em direção a ele, que só dificulta mais a situação a ele, porque uma vez que espíritas somos, nós sabemos que nós emitimos ondas, nós emitimos vibrações dos nossos sentimentos, sejam os positivos ou os negativos, e que eles alcançam ondas que vão crescendo no caminho em direção ao seu alvo, né? Ao alvo que foi direcionado. Só lembrando que quando sai de nós, nós estamos carregados por aquele sentimento. A nossa boca fala daquilo que o nosso coração está cheio, então também é um alerta para nós, porque se foi da nossa boca que saiu aquela crítica, o nosso coração também está cheio de sentimentos, de olhos não bons de ver a situação do irmão. Pensemos em tudo o que está sendo dito e que está sendo trazido nesse capítulo aqui, tá bom? Com muito amor e com muito carinho e sem achar que nós estamos apontando os dedos, mesmo porque quando eu aponto o dedo, eu tenho 3 direcionado para mim mesma. Então, que todos nós saibamos reconhecer aquilo que cabe a cada um de nós. Atingidos por acusação e censura, convém estabelecer minucioso autoexame. O capítulo já traz, então ele traz a problemática, né, que todos nós somos atingidos, né, com a questão da censura, e ele está aqui então trazendo, convém estabelecer um minucioso, um detalhado autoexame. E essa frase então, antes de nós continuarmos, ele me traz à mente a lição trazida no Livro dos Espíritos, na questão 919. Eu vou trazer mais para frente, nos próximos slides, essa questão, que é a pergunta, a resposta, né, que Francisco de Assis trouxe do conhece-te a ti mesmo. Então, o capítulo está dizendo, então, para a gente se autoanalisar. Conhece-te a ti mesmo. Olha para dentro de você e faça um autoexame de você. Articulemos o intervalo preciso em nossas atividades a fim de orar e refletir. Olha que bonito, né? Então, ele já está trazendo aí que nós temos essa ferramenta à nossa disposição. Façamos uma autoanálise de nós mesmos e saibamos usar o tempo a nosso favor em nossas atividades, em nossas escolhas, orando e refletindo, vasculhando o imo da própria alma, o interior, a essência da própria alma. Olhemos para dentro de nós e reconheçamos de que nós também somos dotados de imperfeições.
Aí o texto continua trazendo de forma mais detalhada essa questão da autoanálise, e do qual eu trago novamente o Livro dos Espíritos na questão 919, porque Francisco de Assis, quando responde, né, traz a sua interpretação do conhece-te a ti mesmo, ele pede para que faça aquilo que ele fez enquanto ele estava vivo, né? Ele estava encarnado. Então ele falou: faze o que eu fazia quando vivi na Terra, quando ele viveu na Terra. No final de cada dia, ele interrogava a consciência dele e passava em revista o que havia feito e se perguntava a si mesmo, né, a si, se não tinha faltado ao cumprimento de algum dever, se ninguém teria tido motivo para se queixar das atitudes tomadas por ele. Foi assim que ele chegou a se conhecer e ver o que nele necessitava de reforma. Olha que bonito esse entendimento e esse carinho que esse irmão Santo Agostinho tem conosco. Me desculpa se eu talvez tenha errado no nome, mas é Santo Agostinho, nosso irmão Santo Agostinho. Então, olha que carinho que ele tem para conosco. Ele trouxe o que ele fez na vida dele. Então ele interrogava ao final do dia a consciência dele, passando os pontos que a consciência tinha registrado em nós, e nós bem sabemos que essa lição deixada por Santo Agostinho, ela consegue ser analisada por todos nós, porque a nossa consciência é como uma caixa preta de um avião, né? Ela registra os acontecimentos que causaram impressões em nós. Sim, nós sabemos que muitas coisas a gente não consegue se lembrar ou registrar, mas as que causaram impressões ou marcaram, a gente costuma se lembrar sim. E à noite ou no final do dia, quando nós interrogamos a nossa consciência, muito verdade também fazendo uma pequena pausa, é que quando nós cometemos algum deslize, a nossa consciência nos alerta imediatamente. O nosso coração se aperta, né? E não necessariamente tem que ser dessa forma, mas a nossa consciência nos chama a atenção, trazendo aí a ideia que a gente não agiu de maneiras boas, né? Que a gente não agiu de uma forma correta, merecendo uma reparação da nossa parte, já aí nos exemplos de Santo Agostinho. Então, a nossa consciência registra os nossos acontecimentos e realmente nos faz mal. A gente sente um peso, a nossa consciência nos chamando a atenção para que, lembrando que nós não agimos bem na forma como nós falamos para com o próximo, às vezes da elevação de voz que tomamos, da raiva que sentimos. De novo, eu quero que nós lembremos que quando assim a gente age, o nosso organismo está recebendo todo esse material, todo esse resultado, essa alimentação, nós estamos projetando e indutando e envolvendo o nosso corpo físico. Mas não só falando de nós, uma parte desse sentimento que nós temos e dessas vibrações e palavras que soltamos, que exteriorizamos, ele alcança distâncias, né? Então ele se dirige para onde nós estamos lançando essa nossa ideia. Teremos aí mais algumas outras questões para falar, mas tomemos cuidado com as nossas atitudes quando nós tomarmos peso, tomarmos o dedo apontado às atitudes dos nossos irmãos. Então, voltando ao texto, ele fala: analisemos sem a mínima compaixão por nós mesmos. Então,
ao invés de apontar o dedo para o próximo, aponte o dedo para si, para as tuas imperfeições. Sem a mínima compaixão por nós mesmos, todos os acontecimentos que nos ditam a orientação e a conduta, sopesando fatos e desígnios. Então essa questão aqui trazida pelo livro, ela muito diz respeito à resposta aí de Santo Agostinho na questão 919. Quem tiver o interesse de olhar, eu vou trazer nos próximos slides. Mas quem tiver o interesse e tiver o Livro dos Espíritos na sua casa, ou mesmo na internet, leia toda essa questão, que ela é bem interessante e ela vai nos ajudar muito, como todo o livro, né? Como todos os livros da codificação espírita. Então ele pega e fala fatos e desígnios que motivaram as advertências em lide com rigorosa sinceridade. Então ele está pedindo para nós sermos sinceros e analisarmos todos os acontecimentos do nosso dia a dia e da nossa conduta. Se o foro íntimo nos aponta falhas de nosso lado, tenhamos desculpas aos ofendidos ou diligenciando meios de sanar os prejuízos de que sejamos causadores. Entanto, se nos identificarmos atentos ao dever de que a vida nos atribui, então se nós já estamos atentos com a nossa forma de agir e não mais criticamos, mas quando nós recolhemos essa crítica dentro de nós e não colocamos para fora, então quando a gente já se mantém atento ao dever que a vida nos atribui, se intenção e comportamento nos deixam seguros quanto ao caminho exato que estamos trilhando em proveito geral e não em exclusivo proveito próprio, saibamos acomodar-nos à paz e à conformidade. Esse já é o irmão que já tem uma consciência, e é assim que nós vamos caminhando para nós atingirmos essa segunda parte aí desse texto. Quando nós já estamos cientes dos prejuízos que causamos a nós e ao próximo quando nós criticamos o nosso próximo. E embora reclamação e tumulto nos cerquem, prossigamos adiante na execução do trabalho que nos compete, sem desespero e sem mágoa, convencidos de que, acima do conforto de sermos imediatamente compreendidos, vige a tranquilidade da consciência no cumprimento das nossas obrigações. Então, melhor é que, ao invés de nós criticarmos o nosso próximo, nós saibamos nos calar e saibamos orientar esse irmão, inclusive sendo exemplos de bem proceder ou de como proceder de melhor forma, nos ditames, no amor de Jesus, nas regras da lei de Deus, para o bem nosso e do nosso próximo. Aqui eu trouxe então a questão 919, mas eu já disse, né, já foi trazida, e nesse momento então eu termino a nossa palestra deixando tranquilamente o nosso coração essas observações e essas reflexões para que cada um faça no seu dia a dia e que tenhamos mais cuidado quando nós criticarmos o nosso próximo, sabendo o enorme prejuízo que nós causamos ao nosso irmão, inclusive vetando, impedindo que ele possa caminhar de forma livre, quando nós podemos orientá-lo de forma bonita, clara, segura, no amor, na orientação, sendo exemplos, que saia de nós a atitude correta de proceder, se assim nos sintamos ou nos sentimos qualificados para tanto. Jamais, então, critiquemos os nossos irmãos, amando-os,
sendo exemplo nos ditames do Cristo. Eu desejo uma boa noite a todos, uma boa tarde se vocês assistirem essa palestra em outro horário, e que o Cristo permaneça com todos nós hoje e sempre. Boa noite.